E, aliás, pode ficar comigo, Isa, porque a gente vai seguir falando sobre essas reações do mercado. A escalada de tensões entre Irã e Estados Unidos atrapalhou os planos da equipe econômica para os combustíveis no Brasil, levou o governo a adiar a decisão sobre o futuro do subsídio à gasolina. E também sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Marcelo Cabral, que é gestor de investimentos e fundador da Straton Capital. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo aqui com a gente no Radar, no SBT News. Obrigada pela conversa por aqui. Como é que você avalia? Bom dia, Obrigada. Qual que é a sua avaliação sobre essa postura do governo em falar em adiar esse subsídio? Faz algum sentido essa cautela, também tentando esperar alguma mudança aí no cenário internacional? Ou, na sua avaliação, o governo está mais de olho em outro estreito, né? Não é no Estreito de Hormuz, é no estreito eleitoral mesmo aí em outubro? Roberto, eu acho que essa posição do governo brasileiro é muito prudente, porque nós temos uma situação muito fluida no mercado internacional. Apesar do otimismo com que o mercado tem interpretado esses últimos acontecimentos no Oriente Médio, nós temos ainda uma situação de interrupção do fornecimento normal de petróleo. A produção mundial de petróleo ela é de mais ou menos 109 milhões de barris por dia. Nós temos um déficit na produção do Oriente Médio hoje de 9,4 milhões de barris. Então, isso é muito importante. Esse déficit está sendo atendido por o uso das reservas estratégicas dos diversos governos, né? Estoques reguladores, estoques estratégicos, mas essas reservas estão chegando a níveis críticos, estão sendo exauridas. Então, essa posição do governo brasileiro nos parece prudente, porque, apesar do preço do Brent, como a Isabela comentou, explicou, ele está bastante bem comportado. Nós tínhamos um preço de Brent, que é o petróleo na Europa, né, de $71 por barril antes do início do conflito, ali no final de fevereiro. E hoje ele está negociando em torno de 75, 76. Então, é um movimento bastante modesto se a gente olhar, né, o preço hoje com relação ao preço antes do conflito. No entanto, a produção está longe de ser regularizada. Então, eu considero uma boa medida, uma medida prudencial, e alguns dias a mais ou a menos, algumas semanas, eu acho que não vão fazer assim tanta diferença com relação à retirada dos subsídios. Isabela. Marcelo, o nosso mercado brasileiro de gasolina tende a ser menos impactado pelos preços do petróleo lá fora, justamente por causa da presença muito forte da Petrobras, né? Como é que o mercado financeiro avalia, e, portanto, a presença da Petrobras no mercado? Como é que vocês acreditam que ajudou ou não em meio à guerra no Oriente Médio? Acaba ajudando a Petrobras no sentido de que você tem preços mais altos e a Petrobras, ela, apesar de precisar importar vários componentes de petróleo, ela ainda tem uma relação positiva com relação ao preço do petróleo. O problema principal que o mercado acompanha com relação à Petrobras é justamente a governança, né? É a independência da gestão da empresa de tomar as decisões como uma empresa de petróleo normal. Então, a pergunta que o mercado sempre se faz é até que ponto o governo brasileiro pode usar ou vir a usar a Petrobras como um instrumento de política econômica, um instrumento para proteger o consumidor brasileiro de aumentos do preço do petróleo internacional. Então, essa é sempre a dúvida que fica. Isso não é só com relação à Petrobras, qualquer empresa de petróleo que seja controlada pelo governo, existem várias ao redor do mundo, elas têm uma dinâmica parecida. Mas na sua visão, Marcelo, o imposto à petroleira ser mantido também faz sentido? Eu acho que é uma questão muito ampla. O ideal mesmo seria a Petrobras ser gerida, por exemplo, como a Ecopetrol na Colômbia. A Ecopetrol também é uma empresa que é controlada pelo governo colombiano, mas ela tem um sistema de governança e tem uma regulamentação que protege a empresa
de uma interferência do governo que não seja com o objetivo único de melhorar as operações da empresa. Então, a Petrobras ainda não tem ainda uma governança ideal, e isso é uma coisa que, ao longo dos anos, dependendo dos ciclos da economia, da política brasileira, né, nós temos governos que tratam a Petrobras mais como um braço do governo e outros que tendem a ver a Petrobras como uma empresa realmente com a sua dinâmica própria, cujo objetivo deve ser dar retorno aos acionistas. Então isso varia, dependendo do ambiente político brasileiro, dependendo do governo, você pode ter um risco maior ou um risco menor, e isso acaba, a avaliação do mercado é que, dependendo do nível de risco, você vai ter um determinado impacto na ação da empresa. Do ponto de vista internacional, existem formas mais simples de investir no setor de petróleo do que você ter esse tipo de incerteza. Então, nós atuamos no mercado internacional e não temos a Petrobras nas nossas carteiras, justamente por causa desse risco de governança. Tá certo. Marcelo Cabral, muito obrigada pela conversa com a gente aqui no SBT News. Seja sempre muito bem-vindo, um bom trabalho. Até uma próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, Isa. Você volta daqui a pouquinho com mais das notícias internacionais também. Gente, o IPCA